E bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de estrutura da matéria. Espero que vocês não tenham esquecido tudo neste intervalo, né? Lembrando que na semana antes da gente entrar de férias, nós tivemos aí partículas idênticas e o átomo de hélio, nós tivemos a lista, né? Então eu pretendo tirar dúvida de vocês na aula de exercícios. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre correção ou qualquer coisa do gênero, eu posso até corrigir a prova para vocês, né? Vou corrigir a prova e aí eu acho que vai esclarecer um pouco o que faltou vocês fazerem. Acho que fica mais fácil assim. E aí agora a gente segue em frente com a parte de interação de troca, que na verdade é não é uma interação nova, né? Mas ela está ligada exatamente à nossa interação coulombiana que a gente tem. Opa. Aliado ao fato de existirem partículas idênticas. Certo? Então vamos lá. Bom, vamos considerar aí dois férmions não interagentes que a gente já estava trabalhando, tá? Submetidos a um hamiltoniano H-chapéu independente do spin. Tá? Então, para esse caso particular, o hamiltoniano total vai ser a soma do hamiltoniano que atua na partícula 1 e o hamiltoniano que atua na partícula 2. E a equação de Schrödinger independente do tempo, então, vai ser dada por essa expressão aqui, que a gente está acostumado, tá? Como a gente fez lá com o átomo de hélio. E os autovalores de H-chapéu tem uma parte orbital, que é a função de onda que a gente conhece, e uma parte de spin. Tá? E se H-chapéu não depende de spin, né, o H-chapéu aplicado a psi de E, ao nosso psi de 1, por exemplo, né, vai ter a mesma energia independente se o spin está para cima da partícula ou se o spin está para baixo, o que implica que todos os níveis são duplamente degenerados. Você vai ter um cara aqui, o outro cara aqui. Certo? Que é o nosso caso, por exemplo, quando a gente tinha lá, né, o átomo de hélio, a gente tinha um S, onde a gente põe aqui 2, a gente tinha o 2S, que a gente também põe 2, o P, que aí a gente tem ml igual a... Opa, vamos fazer assim, deixa eu apagar aqui. A gente, no caso do P, né, do P, como vocês lembram, a gente tem L igual a 1, e o L igual a 1 tem ml igual a menos 1, 0 e 1. Então a gente tem o ml igual a menos 1, 0 e 1, onde também cabem 2 em cada um desses, né? Então são 6 elétrons que cabem aqui, 2 que cabem aqui, 2 que cabem aqui. Tá? Quem não lembra disso, vê a última aula aí, que aí ou as últimas aulas aí, para vocês terem uma ideiazinha, né? Bom, vamos começar com esse exemplo aqui, que eu peguei o estado de dois férmions, tá? Que podem ser formados por 4 estados. Então, estou pegando basicamente aqui, ó, o A+, A-, B+, B-. Então, eu posso arrumar os elétrons dois elétrons duas partículas, né? De diversas formas por esses 4 estados aqui. Pode ser um A+, um A-, um B+, e um B-. Então, são dois férmions que eu estou colocando ali, tá? E eu quero montar todos os determinantes de Slater possíveis, que são do tipo psi-alfa, psi-beta, psi-alfa, psi-beta. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 2, 1, ou seja, antissimétricos. Certo? Por quê? Porque são férmions. Então, há 6 possíveis estados de férmions nesse caso. Vamos começar aqui, ó, colocando o alfa como sendo A+, e o beta como sendo A-. Ou seja, estou colocando um férmion aqui e um férmion aqui. Tá? Nesse caso, os dois têm a mesma energia EA. Então, quando você vai somar as duas energias, está com uma energia total 2 vezes EA. Tá? Então, olha só. Eu tenho que o alfa é A+, e o beta é A-, né? Então, vou ter o meu psi-alfa como sendo psi de A que mais, e o meu beta como sendo psi de A que menos. Aí aqui eu vou ter psi-alfa, só que na partícula 2, então é psi A que mais, só que na partícula 2, e o psi A que menos na partícula 1. Ok? Agora, olha só que legal. Aqui eu tenho psi A de 1, psi A de 2. Psi A de 2, psi A de 1. Basicamente, eu tenho a mesma coisa nos dois termos, né? Então, vou isolar aqui, ó, psi A de 1, psi A de 2, porque está tudo, né, só multiplicando. E eu estou isolando a parte espacial aqui da minha parte de spin.
Que aí eu não consigo isolar, né? Que se mais de 1, que se menos de 2, menos que se mais de 2, que se menos de 1. Então, nesse caso aqui em particular, eu tenho que a parte espacial é simétrica. Se eu troco 1 por 2, dá na mesma coisa. Mas a parte de spin é antissimétrica, né? Então, se eu troco aqui as duas partículas no spin, você ganha o sinal de menos. Então, consigo separar a parte espacial da parte de spin. Existe uma outra possibilidade dentre as 6, né? Que agora eu estou pegando o A mais e o beta como sendo B mais, aí eu vou ter psi-A que si mais, psi-B que si mais, menos psi-A que si mais, que si-B que si mais. Só que agora eu estou trocando o 1 por 2 aqui nesse segundo lado. E aí, olha só, eu tenho que si mais de 1, que si mais de 2, e eu tenho que si mais de 2, que si mais de 1. Posso colocar em evidência. Ha! E aí eu tenho agora a minha parte espacial, ela é uma parte antissimétrica, e a parte de spin é uma parte simétrica. Porque se eu troco aqui 1 por 2 não muda o sinal, mas se eu troco aqui 1 por 2 muda o sinal. Tá? Eu chamei isso de psi3. E eu tenho também, nesse caso agora a energia, como está cada um é A mais EB. Tá? E eu tenho também essa possibilidade aqui que eu estou chamando de 5, de A menos e B mais. Tá? Nesse caso também, note que a energia é igual à energia do caso 3. Mas olha só, aqui eu vou ter psi-A1, psi-B2, psi-A2, psi-B1. Não tem como colocar em evidência. Psi menos de 1, psi mais de 2, psi menos de 2, psi mais de 1. Não tem como colocar em evidência. Eu não consigo separar a parte espacial da parte de spin. Mas, né, esses foram só 3 dos 6 casos possíveis, tá? Porque existem, além desses 3, né, por isso que eu coloquei psi1, psi3 e psi5, você consegue escrever o psi2, o psi4 e o psi6. Nesse caso aqui, o psi2 ele vai ter as mesmas... Eu quero que vocês escrevam, quero que vocês façam isso, tá? Eu vou fazer na aula de exercícios, mas se vocês fizerem antes, melhor. O meu psi2 vai ter a mesma característica do meu psi1. Ou seja, eu vou ter a parte espacial simétrica e a parte de spin antissimétrica. O meu psi4 vai ter a mesma característica do meu psi3. A parte espacial antissimétrica e a de spin simétrica. E o meu psi6 vai ter a mesma carinha aqui do meu psi5, onde a gente não vai conseguir separar a parte espacial da parte de spin. Mas é possível eu combinar o psi5 e o psi6 e formar daqui um psi5' e um psi6', de forma que você consegue separar, através dessa combinação linear entre o psi5 e o psi6, você vai construir o psi5' e o psi6', e você vai conseguir separar aí a parte espacial da parte de spin. Ah, professor, mas por que eu quero, né, combinar o 5 e o 6 para gerar o 5' e o 6' e você ter essa separação? Bom, primeiro é o seguinte, se psi5 e psi6 são soluções da minha equação de Schrödinger, qualquer combinação desses dois, e eles têm a mesma energia, qualquer combinação linear desses dois também vai ser solução da minha equação de Schrödinger, certo? Certo. E também vai ter a mesma energia de 5 e 6. Então você não está modificando o problema, você só está transformando ele de forma mais factível da gente consiga separar a parte espacial e a parte de spin. Eu quero que vocês tentem fazer isso. E aí vai ficar claro, daqui a pouquinho, só aguarda um pouco, por que eu estou tão interessado em escrever as minhas funções de onda, minhas soluções, tá? Quando você tem mais de um elétron, separando a parte espacial da parte de spin. Ok? Bom, vamos lembrar agora o seguinte, tá? Eu estou trabalhando com 2 elétrons, né? Aí vocês lembram que lá, no caso do átomo de hidrogênio, eu tinha o S, que é o de spin, e o L, e eu obtinha o J, né? O J, L mais S. E aí o J, como momento angular, passa a obedecer as regras de todos os momentos angulares normais. Como ele vem da soma de L mais S, ele tem que estar nesse intervalo aqui. Legal. Só que isso aqui é para uma partícula. Eu só estou somando momento angular de spin e momento angular orbital. Eu posso fazer isso também para o spin total do sistema. E eu posso pegar o meu S e pensar como sendo S1
mais o meu S2. Só que aqui, cuidado. Enquanto que aqui eu tenho uma partícula, agora eu vou ter duas partículas. Ok? Vamos lá. Como qualquer momento angular total, tá? O spin também vai obedecer às mesmas regrinhas. O S vai ser H cortado SS mais 1 e o SZ vai de menos SH cortado até mais SH cortado. Tá? Agora, a diferença aqui é que nós temos agora o S indo de... como o SI é sempre igual a meio, então o meu S vai de meio menos meio módulo, menor ou igual a S, menor ou igual a meio mais meio. Ou seja, vai de 0 até 1, andando de 1 em 1, as únicas possibilidades, 0 e 1. Então, se o módulo de S for 0, eu só tenho MS igual a 0, só tem uma possibilidade. É o que a gente chama de singleto. Ok? Se eu tenho um S igual a 1, você tem que o MS é menos 1, 0 e 1, você tem 3 possibilidades aqui para MS, então a gente chama de tripleto e o módulo é raiz de 2H cortado. Tá? Então, olha só, vou voltar aqui só para a gente fazer, mais ou menos, fazer uma observação aqui em outra cor, vai? Um paralelo com o que a gente tinha antes. Só que agora, para uma partícula, era o que a gente tinha para o J, certo? Lembrando que J é igual a L mais S. Vamos supor que a gente tinha L igual a 1 e a gente tinha S igual a meio, né? A gente sempre tem S igual a meio, né? Então, no caso que L igual a 1 e S igual a meio, nós temos que o J pode ser raiz de 15 sobre 4H cortado ou raiz de 3 sobre 4H cortado. Vocês fizeram isso, né, na prova? Isso daqui acontece para o Jzinho igual a 3 meios, e isso aqui, no exercício, né? Na prova. Isso Jzinho igual a meio. Certo? Isso daqui me dá um MJ igual a 3 meios, meio, menos meio, meio. Oh, meu Deus. Deixa eu escrever aqui, ó. J igual a 3 meios. Perdão, MJ igual a 3 meios, meio, menos meio e menos 3 meios. E você pode ter, no caso de J igual a meio, MJ igual a menos meio e meio. Certo? E você escreve, por exemplo, o φ de N, 1, 3 meios e meio, tá? Como sendo uma combinação de psis de L igual a 1. Eita, ficou ali no finalzinho. Menos meio. Vou colocar um barra aqui. Pronto. Certo? Esse estado com J igual a 3 meios e MJ igual a meio, você pode escrever com uma combinação de linear de dois estados com L igual a 1. Mas isso ainda é para uma única partícula. Da mesma forma, eu posso escrever os meus estados, né, os keys de S e MS, como uma combinação dos keys mais e menos de uma única partícula. Só que agora aqui eu estou trabalhando o quê? Com duas partículas, tá, gente? Ok? Então, note, o key 00 é um singleto, né? É o estado singleto. Key 00. S igual a 0, MS igual a 0. Eu escrevo ele assim, uma tem que estar no mais e outra tem que estar no menos, e ela é antissimétrica a combinação. Tá? E os meus tripletos eu tenho S igual a 1, MS igual a 1, que aí você tem essa combinação aqui simétrica, 1 menos 1, essa combinação simétrica, e 1 e 0, que também me dá uma combinação simétrica. Tá? Então, note
que a parte, quando você pensa no spin total e você faz a combinação das funções de onda do spin total, você sabe que a parte de spin de um singleto é antissimétrica e, portanto, a parte espacial, ela tem que ser simétrica. Quando você tem um tripleto, a parte de spin é simétrica, então a parte espacial é antissimétrica. E para que isso é importante? Isso é importante no fato que a gente consegue pegar a nossa interação de Coulomb e levar ela de forma aproximada, estimando quanto que ela aumenta a energia calculada sem a interação. Tá? Então vamos ver isso aqui. Olha só. Estados com a parte espacial simétrica têm probabilidade grande de ter R1 igual a R2. Então, analisa aqui. A parte espacial simétrica, vou colocar em verde, ó, a parte espacial simétrica tem esse mais aqui. Opa. Para ser simétrico, certo? Ou seja, eu posso colocar 1 e 2 na mesma posição, que não vai dar zero. Obviamente, o que vai zerar depois vai ser a parte de spin. Se eles tiverem os spins iguais, vai dar zero. Se tiver spin diferente, não vai dar zero. Tá? Então, de qualquer jeito, estados espaciais com parte simétrica têm probabilidade grande de ter R1 igual a R2. São duas partículas. Agora, quando eu tenho a parte espacial antissimétrica, então eu ganho esse sinal de menos. Se eu tenho A igual a B, isso aqui dá zero. Enquanto que eu tenho na parte simétrica, se A igual a B, dá diferente de zero. Então, o que acontece? A parte assimétrica vai ter probabilidade nula de ter R1 igual a R2. Então, o que acontece, gente? A repulsão eletrônica terá mais efeito na parte simétrica. Porque só na parte simétrica você vai ter a possibilidade de eles estarem próximos. Então, esse termozinho aqui da interação coulombiana, ele vai ficar gigante quando você tem uma parte espacial simétrica, no caso de um singleto. No caso do tripleto, é nulo. Entendeu? Então, existe uma correlação entre o spin total e a probabilidade dos elétrons estarem próximos espacialmente. Ou seja, se o spin total das minhas partículas for zero, eu tenho uma parte espacial simétrica e eles podem estar juntos mais fortemente, e aí você vai ter uma grande repulsão. No caso do tripleto, não tem a probabilidade de eles estar juntos, então você não vai ter um efeito grande da repulsão coulombiana atuando aí. Tá? O que significa isso? Então, vamos voltar para o início da aula, o exemplo que a gente tinha no início da aula, onde a gente tinha Ψ1 e Ψ2. Né? Eles tinham a parte espacial simétrica. Ψ3 e Ψ4 tinha parte espacial antissimétrica. E aí a gente tinha Ψ5 e Ψ6 que a gente não conseguia... como é que fala? Separar a parte de spin da parte orbital, né? Aí a gente criou o Ψ5' e o Ψ6', onde a gente passou a conseguir separar a parte espacial da parte de spin. E aí a gente vai construir, né, um Ψ6' que tem a parte espacial simétrica, portanto é um singleto, e um Ψ5', que a gente tem a parte espacial antissimétrica, e aí a gente seria um tripleto. Aí vem a questão. Esses 3, 4, 5 e 6, todos têm a mesma energia, A mais EB. Certo? Quando eu faço essa separação e incluo a repulsão elétron-elétron, eu trago a interação ali, eu separo o singleto do tripleto. Aqui vai ser mais relevante, porque você tem a parte espacial simétrica, então há uma probabilidade maior das duas partículas estarem na mesma posição, enquanto que aqui a probabilidade é nula. Ok? Vamos então revisitar aí basicamente o nosso velho amigo do átomo de hélio.
E a gente viu já que a hamiltoniana do átomo de hélio é dada por esse cara, né? A energia cinética do elétron 1, a atração nuclear do elétron 1, a energia cinética do elétron 2, a atração nuclear do elétron 2 e a repulsão elétron-elétron. Tá? Agora, lembrando, né, que a gente fez isso lá atrás, quando a gente ignora a repulsão elétron-elétron, então a gente tem um hamiltoniano que é a soma dos dois, a gente pode pensar no H-chapéu como sendo só esse carinha aqui lindo, e a gente usa, né, Z igual a 2, isso aqui é um hamiltoniano eletrônico com Z igual a 2, calcula a energia e a gente pode escrever a energia, as altas energias de cada um dos elétrons, das partículas, como sendo esse cara daqui. Certo? E aí, para montar os estados de dois elétrons, né, que seria autoestado de H-chapéu, a gente simplesmente seleciona dois autoestados distintos de Hzinho-chapéu. Certo? Ixi, tem dois iguais. Tudo bem. Então aqui estariam os meus níveis de Hzinho-chapéu, onde aqui, obviamente, a gente sabe que cabe 2 elétrons, aqui cabe 2, aqui cabe 2, aqui cabe 6, né? Porque você tem um elétron para cima e um elétron para baixo. O nível de energia mais baixo é obtido ocupando os estados 100 mais e 100 menos, ou seja, os dois teriam a mesma energia que ε1, que dá menos 108,8 elétron-volts, que a gente viu que está bem fora aí da realidade, né? Bom, mas e se ao invés de eu querer escrever o nível mais baixo de energia, que a gente sabe aqui que é 1s2, eu quero agora pegar o primeiro estado excitado, promovendo um dos 2 elétrons a qualquer um dos 8 estados do nível n igual a 2. Ou seja, eu quero o 1s, colocar um elétron no 1s, e o outro elétron vai estar ou no 2s ou no 2p. Tá? Aí eu estou falando assim, ó, esse estado é 16 vezes degenerado. Qual é a energia? É só somar ε1 mais ε2. Isso vai dar menos 68 elétron-volts. Tá? Agora, se você olhar aqui, por que eu falo que ele é 16 vezes degenerado? Vamos pensar só em pegar um S e 2S primeiro, tá? Então, eu vou pegar aqui um S e 2S. Eu posso colocar um elétron assim e outro assim. Eu posso deixar um aqui e outro assim. Eu posso um aqui e outro assim. Ou eu posso um aqui e outro aqui. Eu tenho aqui 4 possibilidades. E se eu quiser um S2P? Então vamos lá. Eu tenho um S. Lembrando que o P, aí eu posso ter o PL igual a 1. Eu posso ter ML igual a menos 1, 0 e 1. Eu posso ter aqui, ó, essa situação, mas eu posso ter também essa situação. Mas eu posso ter essa situação, e eu posso ter também essa situação. E eu posso ter essa situação, e eu posso ter essa situação. Eu posso ter também essas 6 situações, só que com um elétron aqui de baixo, num S, com spin para baixo. Ou seja, aqui eu tenho 12 estados. Então eu tenho ao todo 4 estados do 1s 2s, 12 estados do 1s 2p. Então, ao promover um elétron do n igual a 1 para o n igual a 2, eu tenho 16 possibilidades. Esse nível H1 chapéu mais H2 chapéu, separado, é 16 vezes degenerado. Mas quando eu considero a repulsão eletrônica, essa degenerescência é parcialmente removida por 2 motivos. Então, vamos lá. Primeiro que no estado 1s 2p, que são esses 12 estados ao todos que eu coloquei aqui, o efeito da repulsão coulombiana dos elétrons é mais importante que no estado 1s 2s, que tem um total de 4 estados. Esse é o ponto número 1.
Ponto número 2 é que dentre os 4 estados do 1s e 2s, a gente ainda pode formar um singleto e 3 tripletos. E dentre os 12 estados 1s e 2p, a gente pode formar 3 singletos e 9 tripletos. Então a gente ainda vai ter essa separação. Vamos analisar cada um dos motivos separadamente. Vou começar com o primeiro, tá? Olha só. Em média, a distância radial no estado 2s é maior do que no estado 2p. Olha aqui. Valor médio aqui no 2s, valor médio aqui no 2p. Certo? E olha aqui 1s. Então significa que o elétron no 2p está mais próximo do elétron do 1s do que o elétron do 2s. Então isso faz com que os elétrons que estejam no s e 2p vão se repelir mais, e, portanto vai ter uma energia maior do que os elétrons do 1s e 2s. Então já aí você já tem a quebra da degenerescência. Tá bom? Só fazendo essa análise aqui do R médio, tá? De cada orbital. Vamos ver no segundo caso. Olha, dentre os 4 estados 1s e 2s, a gente pode formar um singleto e 3 tripletos. E dentre os 12 estados 1s e 2p, a gente pode formar 3 singletos e 9 tripletos. Então, lembrando, os estados singletos ele tem a parte espacial simétrica e sofrem mais o efeito da repulsão coulombiana. Então, ficam com energia mais elevada do que os estados tripletos, que vão ter energia mais baixa. Né? Vamos começar aqui com o S2S, analisando os 4 estados. Tá? Então, olha só. 100200100 200. Está todo mundo aqui, né, no estado 1s, 2s. Parte simétrica está aqui na parte espacial. Parte antissimétrica está na parte de spin. Nós temos um singleto. Estado tripleto, nós temos a parte espacial antissimétrica, certo? E nós temos aqui a parte do spin simétrica. Então, eles podem ter mais, menos, menos, mais, menos, mais menos. Certo? E aí nós temos os tripletos, que é quando está a parte de spin simétrica. Tá? E aqui a gente tem o S igual a 1, aqui a gente tem S igual a 0. Então, vamos lá, sem repulsão elétron-elétron, nós temos um estado aqui e 9 estados aqui, certo? Então, nós temos aqui o 1s. Nossa, 9 não, 16, perdão. Errei. 16 estados aqui, tá? Então, eu vou continuar tendo um único estado, ele é um singleto, tá? Aqui. Agora, nos 16 estados, isso daqui são os estados excitados, tá? Nós temos um S2S com os tripletos aqui embaixo, que são aqueles 3 estados que foi que a gente viu aqui. Tadã! Aí você tem continua tendo eles degenerados. E o singleto aqui com energia mais alta. Por quê? Porque a parte espacial é simétrica, há uma probabilidade de eles ficarem mais próximos, probabilidade grande de eles ficarem próximos, e aí você vai ter uma repulsão coulombiana mais forte. Num S2P nós temos 12 estados, então aqui são 4, né? Aqui são 12. Você vai formar 9 estados do tipo tripleto, que vão ter aqui essa energia mais baixa, e 3 estados do tipo singleto, que vão ter uma energia mais elevada. Lembrando que agora um S2P tem uma energia mais elevada do que um S2S. Por quê? Porque o orbital 2P está mais próximo de um S do que o orbital 2S. Tá? Lembrando que quando a gente coloca o efeito da repulsão eletrônica no átomo de hélio, né, a energia cai para 80, aproximadamente 80, então sai de menos 108 elétron-volts para aproximadamente menos 80, né? Tá faltando um sinal de menos aqui, mas tudo bem. Então a gente pode estimar aí que a magnitude da energia da repulsão entre os 2 elétrons é aproximadamente 27,2 elétron-volts. Ok? Então, essa parte aí da interação de troca, para a gente ver a influência que tem você ter spins iguais ou spins diferentes, né? Como é que fica a interação coulombiana
para partículas idênticas, né, é a que a gente chama de interação de troca. E aí a gente tem um efeito, como a repulsão colombiana ela fica diferente quando você tem spins iguais. E spins distintos, né? Tá bom? E aí a gente vai passar, então, agora que a gente está sabendo melhor trabalhar com elétrons com mais de um elétron, a gente vai passar a ver também como que a gente faz isso para átomos multieletrônicos, né? Multieletrônicos, aí a gente vai ter um trabalho um pouco maior, né? E a gente vai entrar no próximo vídeo na chamada teoria de Hartree. Então, até daqui a pouco.